A graça e a paz, meus irmãos, aqui irmão Cassiano Correia, e eu estou gravando essa mensagem, essa breve reflexão, com o intuito de gerar em seu coração, em sua alma, em sua mente, transformação, mudança de vida, cura, salvação, libertação, em nome de Jesus. Vou compartilhar com você aquilo que o Senhor tem falado comigo e eu espero realmente de todo o meu coração que essa mensagem venha surtir um efeito transformador na sua vida. Amém? Eu vou falar sobre o Salmo 127, Salmo de número 127, é um salmo de degraus, e esse salmo é atribuído ao rei Salomão, chamado assim Salmo de degraus, ou Salmo de romagens, ou de romaria, porque é um salmo entre o 120 e o 134, todos esses salmos, do 120 ao 134, são chamados assim de salmos de degraus, porque esses salmos são os salmos os quais os judeus, os israelitas, subiam a Jerusalém para adorar durante as festas de Pentecostes, as festas do tabernáculo, a Páscoa. Nessas festas, os judeus vinham a Jerusalém para adorar, para prestar sacrifício ao Senhor, vinham ao templo e eles vinham na caminhada, no percurso, recitando e cantando, adorando a Deus com esses salmos. Por isso são chamados salmos de degraus, que é a expressão que a gente mais conhece. E o Salmo 127, eu acho esse salmo incrível porque ele fala da soberania de Deus e nos traz a realidade, a verdade objetiva de que sem Deus, todos os nossos esforços, todo o nosso empenho para qualquer coisa que a gente vá fazer na nossa vida, para qualquer ideia que a gente possa construir, para qualquer área, qualquer aspecto, em qualquer âmbito da nossa vivência nessa terra, se Deus não estiver presente, é tudo em vão e é tudo inútil. Eu quero começar lendo o verso 1, onde está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso aqui é soberania divina. Isso aqui fala da grande realidade da vida do homem. Infelizmente, muitos não reconhecem essa verdade, mas aqueles que vivem segundo essa verdade entendem que nós precisamos do Senhor para cada detalhe das nossas vidas. Se a gente vai fazer uma obra, uma construção civil, a gente precisa estar alinhado com os propósitos de Cristo. Se a gente vai criar um conjunto de ideias, se a gente vai criar um ideal, se a gente vai seguir um ideal de vida, uma filosofia de vida, a gente precisa entender se esses ideais, se esses projetos estão conectados com a vontade do Deus Todo-Poderoso. Porque se não estiverem conectados com o que Deus quer para a nossa vida, tanto no particular, no individual, quanto no coletivo, se isso que a gente está projetando não estiver conectado com a vontade de Deus, os nossos esforços, de fato, serão inúteis. Inúteis em todos os sentidos. Não prosperarão. Aí alguém poderia me dizer assim: mas irmão Cassiano, a gente vê tantos ímpios prosperando, a gente vê tantas pessoas que nem creem em Deus, obtendo sucesso em seus projetos, e eu posso dizer que isso é fato, isso é verdade, mas existe um outro fato e uma verdade que é muito mais absoluta que essa, é que aqueles que prosperam sem a vontade de Deus, aqueles que prosperam, se bem que tudo é vontade de Deus, tudo é Deus que permite ou não permite. A gente lembra da Babel, né, da Torre de Babel, que era um projeto em que muitos se juntaram, mas que Deus não permitiu que fosse à frente. Mas existem projetos que vão à frente e que prosperam. Só que existe uma diferença. Os projetos que prosperam no mundo, os projetos que prosperam para o ímpio, os projetos que prosperam de forma independente de Deus, esses projetos prosperam para destruição. E aí os projetos que estão debaixo da vontade de Deus, esses projetos,
eles prosperam para a eternidade. São coisas que não se acabam, nunca cessarão, são coisas que nunca perderão o seu lugar, porque são eternos. Os projetos de Deus são eternos. Bem-aventurado é aquele que tem em seus projetos a guarda e a proteção do Deus Todo-Poderoso, do Criador e do Sustentador, Criador e Sustentador de todas as coisas. Esse que sustenta, que criou todas as coisas, criou a história, que determinou que esse projeto daria certo, porque é um projeto que vem antes de passar pelo nosso coração, é algo que é projeto no coração de Deus, é algo que foi projetado na eternidade. Então, não existe nenhuma possibilidade de ser frustrado um plano que vem do coração de Deus. E bem-aventurado, mais uma vez eu digo, aquele que está alinhado com essa vontade. Aquele que pega esse projeto e diz, olha, Senhor, eis aqui diante de Ti esse projeto, eu não sei como que eu vou realizar, está fora do meu alcance, eu não posso sozinho, mas o Senhor é o Deus do ouro, da prata, o Deus que provê, o Deus que faz as coisas caminharem, as coisas andarem, o Deus que executa os seus planos segundo a tua vontade. Eis aqui o projeto. Esse projeto é teu, está sendo consagrado a ti. E assim, amados, uma vez consagrando e dedicando todas as nossas faculdades mentais, espirituais, sentimentais diante de Deus, seremos guiados por Ele, seremos conduzidos por Ele, e não há nenhuma possibilidade de haver um projeto que venha de Deus que seja frustrado e que não flua. E esse projeto é eterno, enquanto que o mundo tem vários projetos que prosperam nessa terra, mas que prosperam para um dia serem destruídos. Amém? A gente precisa entender que a soberania de Deus precisa ser algo a ser glorificado em nossas vidas. O crente, o cristão, aquele que serve a Deus precisa não só reconhecer, mas adorar ao Todo-Poderoso, porque Ele é quem governa, quem faz acontecer, é Ele quem diz que vai acontecer, que abre a porta e que fecha a porta. Aquele que vigia por nós, porque se a gente vigia e não tem discernimento, a gente não vai saber quem é amigo e quem é inimigo disfarçado. A gente não vai ter a visão que é necessária se o nosso Senhor não vigiar, não for a nossa torre de vigia, como diz como o profeta Abacuque foi a torre de vigia e aguardou Deus falar com ele. A gente não vai saber discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, se o Senhor não for a nossa torre de vigia. Se Ele não guardar a nossa casa, se Ele não guardar a cidade, nós não vamos vencer os nossos inimigos, vencer as afrontas que vêm contra nós, nós não vamos vencer nenhuma cilada astuta do inimigo se o Senhor não guardar a cidade. Não adianta vigiar sem discernimento, não adianta vigiar se Deus, se o Altíssimo, se o Espírito Santo não for o Deus Todo-Poderoso, se Ele não habitar em você para que você esteja protegido e guardado. Em vão vigia a sentinela, se esse Deus maravilhoso, se o Espírito Santo não guardar a cidade. Amém? Vamos para o versículo 2, que ainda fala dessa confiança que precisamos ter em Deus. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Esse verso 2 ainda está falando dessa questão de ansiedade, pessoas que trabalham demais, que se esforçam demais, que confiam no próprio braço. Olha, se eu não trabalhar, minha família não come. Olha, eu não vou tirar nem férias. eu que o diga. Eu não vou tirar nem férias. Para que folga? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trazer o alimento. Eu não posso sair desse emprego porque eu ganho pouco, mas eu não posso sair porque se eu sair dele eu não tenho outra esperança, eu não tenho outra saída.
e aí a pessoa ela vive num estado de opressão, de ansiedade, se torna escrava do trabalho e acaba trabalhando mais do que confiando em Deus. Nem sequer dorme, às vezes acorda cedo demais para ir trabalhar e trabalha todos os dias da sua vida, demora a se aposentar, não tenta nada novo, tem medo de mudanças e não arrisca nada na sua vida por conta de confiar que se eu mudar de direção, a minha família vai correr risco, a minha família pode ser que ganhe, que o salário dali vai ser menor, eu vou aprender, a profissão é melhor, mas eu não vou tentar não, porque o salário no começo é menor e pode ser que dê tudo errado e minha família vai passar fome. O que o salmista está dizendo para a gente é que é inútil levantar de manhã, trabalhar arduamente, correr atrás do seu pão, se você não confiar no seu Senhor, se você não buscar nele a direção para melhorar a tua condição de vida, se você não esperar nele, se você não buscar nele a orientação, o momento certo de sair desse emprego que está te atrasando, o momento certo de entrar para fazer um curso que vai te dar um currículo melhor, o momento certo de fazer um investimento e criar sua própria empresa. É disso que o salmista está falando. É inútil você se levantar pela madrugada, sair correndo atrás igual um desesperado, nem sequer fala com Deus antes de sair de casa e vai desorientado por aí, vai trabalhar e fica sem paz no coração se faltar um dia, se ficar doente, porque não confia em Deus. Às vezes nem dorme direito porque as dívidas batem na porta e o salário não é suficiente para pagar. E a ansiedade, a tristeza tomam conta porque parece que nada flui, que a sua vida não melhora, que você não prospera. E no fim de tudo, se você para refletir sobre isso que está sendo dito aqui, você vai ver que o que está faltando é fé. O que está faltando é confiar em Deus. Porque enquanto você trabalha, Deus cuida de você. Deus cuida da sua família que fica em casa. Mas também, enquanto você dorme, Deus zela pelo teu sono e cuida de você. É Ele quem te dá o sono, que o verso 2 está dizendo, é Ele quem te dá o sono. Olha isso que está dizendo. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, dorme tarde, porque não tem, por causa de insônia, falta de paz, de tanto pensar em problemas. Problema. Se o problema soubesse o tamanho do nosso Deus, se você soubesse o tamanho do teu Deus, você não teria medo do tamanho do teu problema. Problemas existem para serem solucionados. Barreiras existem para serem superadas e transpassadas. É só confiar em Deus e crer que Ele está na direção da sua vida. E seguir as orientações do Pai, o conselho do teu Deus. Meditar na palavra, que é guia para nossas vidas, é luz para os nossos caminhos, luz para os nossos pés. Não adianta se levantar de madrugada, não adianta dormir tarde e levantar cedo, comer o pão de dores, ter trabalho árduo, difícil. Não adianta. Pois assim dá Ele aos seus amados o sono. A pergunta que eu quero te fazer: você é um amado de Deus? Você é uma amada de Deus? Você entende que o soberano Deus te ama? Olha o que ele está dizendo no Salmo. Ele cuida do seu sono. É Ele quem te dá o sono. E veja, a expressão que ele está deixando clara para a gente aqui, ó, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Isso aqui está nos remetendo, nos apontando na direção daqueles que dormem, daqueles que descansam em Deus,
daqueles que têm paz ao encostar sua cabeça no travesseiro, sabendo que as suas ansiedades, os seus problemas, as suas tristezas estão todas aos pés do seu Deus, do seu Senhor. Ou você confia e descansa, ou você não está tendo conexão com o seu Deus, ou precisa conhecer esse Deus e permitir que Ele seja o seu Deus. Precisa ouvir essa mensagem e entender quão importante é você andar e permanecer na presença do Deus Todo-Poderoso, que é aquele que guarda o nosso sono, que nos traz a paz que excede todo entendimento. Você precisa entender que paz é essa, quando tudo está dando errado, quando o mundo está de ponta cabeça. E no meio desses desastres, dessas guerras, dessas perseguições, dessas guerras urbanas, no meio dessa bandidagem toda que existe, no meio dessas ideologias, desses ataques à nossa fé, no meio disso tudo, existe a paz que só Jesus pode dar. A paz que excede todo entendimento, que é a paz que diz assim: olha, está tudo difícil, eu não queria estar passando por essa situação que eu estou passando, que eu estou vivendo, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Ele é Criador e sustentador, e se Ele criou e sustenta todas estas coisas, como que Ele não vai sustentar um servo seu? Como que Ele não vai sustentar você que crê no senhorio dEle? Como que Ele não vai sustentar você que se rendeu a Jesus Cristo, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Como Ele não vai te sustentar, mesmo em meio às guerras, em meio às águas, mesmo no meio do fogo? Como Ele não vai caminhar contigo nessas chamas e você vai chegar do outro lado? Ainda que tenha sido chamas, fogo, você não vai se queimar. Você não vai se afogar. Você não vai ser sufocado por esse problema. Porque existe uma paz, uma segurança de saber que o Deus que sustenta todas as coisas é o mesmo Deus que sustenta você, que é a obra-prima de toda a criação. E ainda mais hoje, sendo servo dele, serva dele, feita à imagem e semelhança dele, testemunho dele nessa terra, como ele não vai te sustentar? Então descansa no Senhor, descansa em Deus, confia nele, completamente, totalmente, dependa dele, totalmente, em sua vida. Em nome de Jesus. No versículo 3 em diante, ele muda um pouco o foco, o salmista muda um pouco. Ele começa a falar da família, ele fala dos filhos. Está escrito assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Isso aqui tem uma expressão muito forte. Primeiro, o salmista começa dizendo no verso 3 que os nossos filhos são herança. Herança de quê? Herança de um relacionamento, primeiro com Ele, de uma aliança com Ele. E segundo, herança de um relacionamento com uma esposa maravilhosa, com uma mulher, com um esposo maravilhoso, com um homem que Deus te deu. Os filhos são frutos de amor, frutos de relacionamento, de intimidade. São herança do Senhor. Frutos de um momento de intimidade
que foi santificado e consagrado ao Senhor através do casamento, através da união matrimonial. Esses filhos são herança. E Deus, Ele aponta aqui no versículo 4 para uma figura, para uma metáfora, onde Ele chama nossos filhos de flechas. Flechas na mão de um homem poderoso. Nossos filhos são flechas porque, primeiro, nós precisamos dar direção. Vamos entender por que essas flechas estão nas mãos de um homem poderoso. São como flechas na mão de um homem poderoso, é uma ilustração, é uma figura que Deus está nos dando nesse salmo. Esse homem poderoso representa o homem que é empoderado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Deus Altíssimo. Um homem que é cheio de unção, cheio de capacitação para cuidar de uma família, para cuidar do seu primeiro ministério, que é a sua casa, a sua esposa, seus filhos. Esse homem poderoso, cheio de unção, capacitado, com essa capacidade que vem do alto, ele está capacitado para direcionar as flechas, para apontar as flechas para o lugar certo, para dar um alvo para essas flechas, para os seus filhos, para conduzi-los na direção certa, para que eles não errem o alvo a ser atingido. O primeiro alvo que os nossos filhos precisam atingir é Jesus Cristo. O primeiro alvo que um pai e uma mãe poderosos no Senhor, o primeiro alvo que ele dá para os seus filhos, que eles dão para os seus filhos, é o alvo a ser atingido, que é Cristo. E a partir desse alvo que é atingido, esse pai ele recupera essas flechas, e atinge outros alvos em outros aspectos da vida, mas aí já direcionados pelo poder do próprio Cristo, que os direciona pela mensagem da palavra, do Evangelho. Esses filhos precisam ser direcionados, guiados, ensinados na sã doutrina da palavra, na palavra do Senhor. Eles precisam desse direcionamento. E esse homem, essa mulher poderosa, esse homem poderoso no Senhor, essa família poderosa no Senhor, sabe como direcionar suas flechas. Se você tem um filho, 2 filhos, não sei quantos filhos você tem, na cultura judaica era uma bênção, era um motivo de grande alegria uma família ter muitos filhos. Tanto é que no versículo 5 fala que o Senhor aborrecerá desde Sião. Opa, eu voltei no 28 aqui, errei. É no versículo 5 do 127. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os inimigos à porta. A porta aqui é a porta da cidade, que geralmente era alvo de guerra, quando os inimigos vinham de fora, alvo de debate, de discussão. E isso aqui é uma referência ao pai que tem filhos, e esses filhos são bem direcionados, crescem bem orientados, e na velhice de seus pais, eles guardam a vida dos seus pais, não como uma obrigação, mas como um reconhecimento de amor. Esses filhos que crescem bem direcionados, amados, educados, orientados, esses filhos crescem e retribuem, protegendo seus pais na velhice, cuidando dos seus pais nas necessidades, porque foram bem orientados. Nós vemos muitos filhos que não cuidam dos seus pais, que não honram pai e mãe, num tempo tão difícil como esse que nós vivemos. Mas um filho bem direcionado, um filho bem orientado, criado e educado, ensinado na sã doutrina, na palavra do Senhor, esse filho, ele vai cuidar dos seus pais na velhice. Ele vai lembrar
de proteger, de zelar pelos seus pais na velhice. Ele vai proteger em todos os aspectos. Um filho que zela pelo pai é um filho que foi bem direcionado, que zela pela mãe é um filho que foi bem direcionado e educado no caminho do Senhor. Então, que a gente possa aprender com o salmista, no caso aqui Salomão, que a gente possa aprender que em todas as áreas da nossa vida, a gente viu aqui na edificação da casa, na vigilância da cidade, na vigilância da cidade, a gente viu o trabalhador no nosso trabalho e na família. O que o Salmo, num contexto geral, está dizendo é que Deus precisa ser o nosso guia, o soberano em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos, nas nossas construções físicas, construção civil, construção de uma ideia, de um ideal, construção de um projeto, construção de caráter, em todas as áreas. Na área física, emocional, mental, espiritual, na área trabalhista, na área social, quem você é, onde você pisa. Você muda de acordo com o ambiente ou você é cristão, independente de onde você esteja pisando? Você está dando testemunho de Cristo? É Deus o seu Senhor? Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você será transformado de acordo com o ambiente. Se você não tiver como base o Senhor Todo-Poderoso. Então quem é você? Você confia nele? Você dedica todo o teu coração e tua mente, suas faculdades mentais, físicas, emocionais, estão aos pés do Senhor? Estão consagradas a Ele? Porque se você confia nele, então você não será destruído. Seus planos não serão frustrados. Você vai conquistar, você vai alcançar, você vai conseguir mudar a história da sua vida. Se é uma história de tristeza, de angústia, de desastre, essa história será mudada, porque quem constrói a sua casa, quem vigia a sua cidade, é o Senhor dos Exércitos, é o El Shaddai, é o Elohim, é o Senhor Jeová Jireh, é o Elion. Aleluia! É Ele quem vigia. Então, que a gente possa aprender com o salmista que Deus tem que ser necessariamente o guia das nossas vidas, o nosso Deus, o soberano. Amém? Em nome de Jesus, confie em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor. Mais um salmo. Confia nele e o mais ele fará. Entrega, confia e espera. Você vai ver como é bom adorar e confiar no Senhor. Você vai ver como é bom esperar somente nele e seguir os passos dele, as orientações dele. A cada passo, cada direcionamento, nos mínimos detalhes, que o Senhor possa ser o seu guia. Em nome de Jesus. Assim os seus planos prosperarão para a eternidade, não para a destruição. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia.